Bem-vindos a mais um programa do Seu Silva. Hoje nós vamos conversar sobre saúde. Mas antes de eu falar com a doutora Raquel, eu quero agradecer o apoio da Drogaria Catarinense 100 anos de história, igualmente da IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo para os seus ossos, quebrou, escangalhou, quero consertar, vai na IOT. Eles têm lá plantão sábados, domingos e feriados. Nós estamos com a Ótica Cid, a sua vista com grande óculos, você encontra na Cid, segurança. Allianz, casas pré-fabricadas, as melhores de Santa Catarina são aqui de Joinville, Allianz. Também a Fullport, uma empresa que trabalha com comércio exterior, tecnologia, aqui no Porto de São Francisco do Sul, Fullport. Óticas, já falei da ótica, viu, seu Silva? Não repete que o preço é dobrado. Eu tenho que falar agora da Imobiliária Zibel. Zibel e aluguel, onde é que você vai encontrar, meu amigo? Compra, venda, uma imobiliária muito boa, é na Zibel. Bom, hoje a conversa, como eu disse, é sobre saúde com a doutora Raquel, que vai conversar sobre pele, um órgão do corpo humano, que muitas vezes a gente acaba até deixando um pouco de lado ou achando que é só vaidade. Boa noite, doutora Raquel, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Prazer em tê-la aqui no nosso programa, mas onde eu estou é na sua clínica. Prazer é meu. Raquel, tu tens uma história jovem, né, mas importante, não apenas na sua profissão, mas também com o trabalho que tu foi buscar fora do Brasil, com as tuas especializações, também principalmente com os estudos que você fez e continua fazendo aqui em nossa cidade. Destaca um deles. Olha, a medicina, a dermatologia é encantadora. Então, quando a gente vê, a gente está realmente envolvido em mais de um projeto. Eu acho que o projeto que mais me chama atenção e que eu empenhei mais carinho nele realmente foi o levantamento que nós fizemos na cidade de Joinville sobre a incidência de melanoma ao longo de 12 anos. E isso rendeu alguns prêmios, algumas publicações, porque tem realmente uma importância social envolvida junto. Você fala em melanoma, muitas pessoas pensam, isso é câncer de pele. Mas na verdade, isso existem variações, certo? Nem tudo é câncer de pele e nem todo melanoma é câncer, é isso? Não. Todo melanoma é um tumor. É um câncer. Ele é um tumor que não é tão frequente, ele é em torno de 4% de todos os cânceres da pele, né? Estaria em torno de 7 a 8 mil novos casos por ano no Brasil. Né? Que então, já é um número significativo. Isso, mas quando a gente vai para comparar com os cânceres de pele não melanoma, que seriam basocelular e espinocelular, esse número seria para 188 mil novos casos por ano. Tá? Então, o montante é muito maior. O teu estudo é inclusive sobre a maior incidência em nossa cidade. Isso. Daí, o que a gente conseguiu mostrar é que é um tumor que... Mas por que a gente estudou só o melanoma? Né? Porque ele é o que é responsável por 80% dos óbitos relacionados à pele. Né? Então, assim, por mais que ele não seja tão frequente, é melhor a gente não ter ele. E se a gente tiver um melanoma, a gente quer saber em quem que acontece, para a gente poder fazer o diagnóstico, guiar aquela questão de saúde coletiva, guiar os nossos esforços para fazer o diagnóstico mais precoce na população que mais tem, né? Então, o que a gente conseguiu observar em Joinville é que no Brasil é uma das cidades que mais tem, se não a que mais tem melanoma. O que acontece é que no Brasil os registros são algumas vezes falhos, né? Como a gente buscou direto na fonte, a gente tem um número muito próximo da realidade, então provavelmente teve muito pouca perda. Então a gente tem isso no estudo populacional, que então ele tem bastante evidência. E se viu que a gente tem uma incidência extremamente alta, nível parecido com a Europa, tá? Por causa da população que a gente tem nessa região, por causa da localização geográfica onde a gente vive. E um dado importante é que, infelizmente, os pacientes que são diagnosticados no Sistema Único de Saúde, eles têm um diagnóstico bastante atrasado em comparação com aqueles que são feitos em consultórios ou em hospitais privados. Neste caso, a gente sabe que o câncer, quanto antes diagnosticado, o tratamento é mais eficaz. Isso, então enquanto a média do diagnóstico do sistema privado era em torno de 1,36 milímetros de diâmetro, no sistema... tamanho, portanto. Isso, a partir daquele tamanho você já começa... Isso, ou seja, classificado como T1 e T2, que o prognóstico é muito melhor. No SUS eu tenho eu já vou para 2,40, quase 3 milímetros. E aí, o risco aí, de o prognóstico cura... é de 3, é bem baixo, né? T3, T4. E ele leva ao óbito.
Nem sempre, mas a chance é bem grande e rápido. Pois é, você me falava aqui fora do ar que há casos em que a pessoa, depois de ter sido diagnosticado, né, ele está com um problema, daí vai no médico, etc. E a partir daquele momento são 4, 5, 6 meses até morrer, é rápido. Quando o tumor, quando ele é um T4, bem espesso, né? A chance da pessoa ter metástase no momento do diagnóstico é muito grande, né? E nós hoje até temos algumas terapias novas, bem modernas, até o Prêmio Nobel da Medicina do ano passado foi sobre a descoberta de um mecanismo que conseguiu desenvolver, então, 2 medicações para o tratamento do melanoma. Que é esse né? caso específico. Isso, mas igual não resolve para todo mundo, é extremamente caro e a gente não quer chegar nessa fase, a gente quer fazer o diagnóstico bem precocemente. Né? Vou voltar a Joinville. Esse teu estudo, que recebeu inclusive premiação nacional, ele revela, além da nossa localização, não é porque nós temos mais sol. Você me dizia que são 2 outras características. Quais são? Então, assim, ó, a gente sabe, né, isso é da literatura, já é comprovado, que o principal fator de risco para a pessoa ter um melanoma na vida adulta é queimadura solar na infância e adolescência. Né? Então, assim, o que em Joinville a gente vê? É final de semana, o litoral aqui no lado. Né? Então, o pessoal vai para praia, ou vai mesmo para Campo Alegre, mas tem atividades ao ar livre, ou fica na cidade. A população de Joinville tem um índice de desenvolvimento humano alto em relação ao Brasil. Nós temos um IDH alto aqui. Então, as pessoas elas têm bastante atividade de lazer ao ar livre e levam uma queimadura, um sapecão, aquele vermelhinho, que todo mundo acha que é normal no início do verão. Isso não é normal, isso é o que dá tumor na vida adulta. É óbvio que não é todo mundo que teve um sapecão que vai ter câncer de pele, né? Mas esse é o risco. Então, se eu puder agir nas crianças hoje, nos adolescentes, instruindo e mostrando que, ok, sol é legal, atividade ao ar livre é legal, mas de uma maneira inteligente, né? Sem me queimar. Eu vou evitar no futuro a incidência que está assim, ó, só cresce. Então, neste caso, o problema não vai aparecer na criança naquele momento, nem no adolescente. É extremamente raro. Por exemplo, em 12 anos, que foi o nosso estudo, de 800 e quase 900 casos de melanoma que teve na cidade, residentes de Joinville, porque os diagnósticos aqui foi bem mais, né? Foi perto de 2.000, mas eu cortei todo mundo que não tinha residência aqui. O pessoal de São Francisco, o laudo aqui, vem um médico aqui, eles não mostram a nossa cidade, né? Certo. Então esse número ainda é bastante alto, né? E só teve 3 pessoas com menos de 18 anos de idade. Então, uma criança com 13 anos, um de 17 e um de 16. E outro? Então, assim, o resto, aí depois a partir dos 20 começa a aumentar, mas a incidência aumenta mesmo, assim, vai para 300 casos para cada 100 mil habitantes depois de 60 anos de idade. Portanto, então, você que está em casa, não é? A mãe, o pai, o problema fica muito mais intenso. As pessoas não imaginam a responsabilidade que o pai com a mãe tem com uma criança, que a criança não tem como se defender, depende apenas da previdência, não é? Dos próprios pais, e não deixar a criancinha bonitinha. Mesmo que ela use protetor, é legal deixar a criança sob o sol? Não, assim, a gente tem que ter uma atividade de lazer, atividades ao ar livre, né? A questão é procurar, quando for fazer isso, não estar no sol ali, daqueles horários recomendados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Principalmente não tá, a gente vê, a gente tem casa de praia, apartamento, vê o pessoal indo pra praia às 11 da manhã, com a família, com as crianças. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, tudo errado. Não, acordem mais cedo, vão pra praia mais cedo, ou vão mais tarde, né? Não dá pra levar uma criança assim, mesmo que ela esteja com filtro solar, nessa hora é muita radiação. A gente vai voltar daqui a pouquinho, enquanto eu não tomo sol, né? Porque eu tenho esse hábito pavoroso de tomar sol, como ela disse, às 11 horas, apesar de não ser mais criança. É um instantinho só, nós já voltamos com a conversa, nós vamos falar também sobre beleza e como se a gente pode tentar se autodiagnosticar. Será que é possível? Um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia.
com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta com a doutora Raquel falando sobre pele, cuidados que a gente conversou no primeiro bloco. Agora eu rapidamente vou continuar nesse assunto, Raquel, mas depois eu vou falar também sobre beleza. Tem muitas mulheres que acompanham o programa e dizem, mas não vamos falar de coisa ruim. Não. Raquel, nós não completamos para que a gente possa tentar fazer um autodiagnóstico. É possível? Que tipo de mancha a gente começa a ter que olhar diferente? Então, duas coisas ruins, só pra gente melhorar. Às vezes o tumor tá com a gente, tá na nossa família, a gente nem imagina, né? E é uma realidade importante que a gente deve estar atento, porque isso? Nunca, um pouco, tem algumas famílias que têm maior facilidade de ter tumores, vários tipos de tumores, e algumas famílias que têm a pele mais clara, o olho mais claro, elas têm maior risco porque elas sofrem mais os efeitos nocivos do sol, tá? Então isso é uma coisa. Como que a pessoa pode perceber, não é todo mundo que vai ter câncer de pele, também não é esse o objetivo, né? Mas só que, se você começa a perceber que tem alguma lesão que não existia, uma pintinha, uma mancha que não estava ali, ou que você já tinha há anos, mas está modificando, ela está crescendo, está mudando de cor, ela está começando a coçar, está tendo alguma sensibilidade, ou pior ainda, está sangrando, não é para ficar olhando a lesão ali 1, 2, 3 meses, né? É para ir logo no médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermato para poder elucidar se aquilo ali é realmente uma lesão maligna, né? Pode ser outro tipo de câncer de pele, que não ou se é uma lesão benigna assim. ainda. Isso, ou se é uma lesão benigna, tá? Então, assim, modificou, não tinha, tá diferente, não é uma espinha, porque espinha, infecções, picada de mosquito, né, essas coisas assim, elas vão embora, em uma semana já está curado, né? Antigamente se falava assim de furúnculo também, né? Isso, mas aí a gente vê, né, um quadro infeccioso. Agora uma lesão que, mesmo plana, ou pior ainda, elevada, que não melhora, passou 15 dias, já começa a ficar mais atenta. Passou um mês, marca amanhã consulta com alguém, tá? Porque quanto antes... Sim, porque daí, exatamente. Aí é cura, né? A gente tem como fazer a cura desses pacientes. Incidência na área do corpo é maior no rosto, Ótima na cabeça? Pergunta. Então, em Joinville, mulheres com menos de 60 anos de idade, a maior parte dos diagnósticos são nas pernas, nos membros inferiores, coxa e perna, tá? Homens com mais de 60, aliás, mais jovens, tronco. Mulheres e homens com mais de 60 anos de idade, cabeça e pescoço, tá? E aí tu falou então, assim... à medida que a idade vai avançando, vai subindo o problema. Aí a incidência aumenta bastante porque a gente teve mais anos para que a nossa pele acumulasse mutações e aí o tumor se desenvolve, né? Daí o corpo já não consegue mais controlar, aí aparece o tumor. E assim, se a gente fizer o diagnóstico precoce, é cura, né? As pessoas que são de alto risco, que têm muitas pintas ou que se queimaram no passado ou ainda eram da época que era permitido fazer bronzeamento artificial com luz, eles são de maior risco, muito maior risco, então essas pessoas já devem ter como rotina a consulta com o dermatologista, né? Que uma vez por ano, pelo menos, um dermatologista que tenha um olhar voltado também para essa área. Muito bem. Fala de beleza, que não é meu caso, mas é o caso dela, né? Médica, dermatologista, ainda bonita, só falta um jornalista ter que trabalhar e ser bonito. No meu caso, não deu certo. Obrigada, imagina. Raquel, hoje existem técnicas inúmeras para deixar a gente mais bonito, mais jovem, assim, né? Enfim. Mas a gente conhece, a grande maioria são cirurgia plástica, botar o tal do botox, preenchimento, mas agora a medicina avançou mais ainda. Quais são as novidades? Nossa senhora, realmente são muitas, né? Mas a gente deve sempre entender o seguinte, que
Por que tem tantas técnicas, né? O Botox foi desenvolvido pela dermatologia, os preenchimentos foram desenvolvidos pela dermatologia também. Né? Mas às vezes eu tenho um paciente que não quer melhorar a pele, mas não quer fazer uma cirurgia, né? Então a gente tenta fazer isso através de outros métodos, tecnologias, né? E aí existem várias. Bom, porque para cada caso é um caso. Certo. Então, se como é é que eu rosto, vou se é saber corpo, escolher? né? E mesmo um paciente moreno, um paciente com ascendência asiática, um paciente alemão de Joinville, Muda. Italiano, né? Muda completamente o tipo de pele, né? Um paciente afrodescendente, outro tipo de necessidade, outro tipo de aceitação. Essa pele, ela cicatriza melhor ou pior, numa face de um jeito, no corpo de outro. Então, a gente realmente tem que ter uma gama grande de conhecimento, mas para escolher, ou para nos ajudar a escolher, é um médico dermatologista, aquela pessoa que realmente vai ajudar a guiar o paciente. Não é que nem eu ir no mercado e, eu quero comprar isso aqui. Muitas vezes chega o paciente e fala assim, eu quero fazer peeling de fenol. Paciente moreno, tipo, não vai dar. Não Né? dá, o processo é errado. Então aí a gente orienta, né? Então realmente é diferente. Você me falava de 2 procedimentos que eu nunca conhecia, né? Um é um mediano na agressão, certo? Porém com excelentes resultados. Isso. Qual é? Então os lasers, um laser de erbium, né? Erbium. Isso, o erbium ele tem uma alta afinidade pela água, então ele vai conseguir promover um rejuvenescimento do paciente sem ele precisar ficar 15 dias em casa, de recluso, no escuro, né? Então tem paciente até que tem essa disponibilidade, mas tem outros que no dia seguinte eu quero ir trabalhar e não quero que ninguém saiba que eu fiz alguma coisa, só quero ficar mais bonito. Então a gente vai, através dessas maneiras, melhorando. Uma tecnologia super boa que tem o erbium e tem um Nd:YAG também, que é um laser de comprimento de onda longo, que estimula muito a formação de colágeno também. É o Fotona, né, que é um laser das estrelas, super bom. Então essa é uma tecnologia. Isso. Que é muito caro, imagino. E não é. Então as pessoas às vezes até ficam assustadas, né? Mas assim, como é uma tecnologia que ela tem tantas possibilidades, o aparelho em si é extremamente caro. Mas o tratamento que a gente pode fazer nele é num preço acessível e que é completamente... O que é preço acessível para ti? O preço acessível é aquela coisa que vai te deixar feliz, que você vai conseguir pagar. Depende de quanto é que eu ganho. Mas olha, deixa eu falar uma coisa, detalhe. A gente se impressiona como as pessoas, às vezes, assalariados, com salário base, tem sempre uma reserva para se sentir bem. Mas até agora tu não falou o preço. Mas claro que isso oscila depende. De muito, mas o mínimo que a pessoa chega e diz assim, olha, eu quero melhorar a minha pele, né? Ficar um pouco mais jovem. Não tem como dizer isso. Primeiro que é proibido por lei a gente ficar falando qualquer coisa de preços ao vivo ou mesmo por WhatsApp, tá? Por que isso? Porque primeiro a pessoa vai ter uma expectativa versus a realidade. Certo. Então se eu fizer um tratamento, vamos chutar, tá, de R$100, a pessoa, com esses R$100 eu vou... Não, mas ninguém consegue fazer tratamento então, por R$100. Assim, então porque se vai botar muito. Um Botox hoje, um Botox chega a quase R$1.000, conforme o número de vezes que você tem que colocar, né? E eu, obviamente... Depende da área, quantidade... Isso, né? Então, mas por é que isso assim, que eu te perguntei, os valores dos procedimentos são justos, né? A gente tem que pensar assim que existe uma mão de obra, fazer outra não posso pergunta. falar. Ela não pode falar. Também não posso porque eu não vou conseguir. Não, eu sei, entendi. Ela não quer falar. Não é que ela não queira, ela não pode. São diferente. Milhões de tipos de coisas diferentes, certo. Produtos diferentes. Mas a partir de quando a pessoa começa a utilizar ou buscar esse tratamento? Sabe qual é um tratamento excepcional que custa? Esse eu posso falar, porque não sou eu não posso falar o que eu faço. Mas olha, melhor coisa, não existe, é prevenção, né? Filtro solar, bom, fator 30 no mínimo, filtro solar 90. Isso é para evitar. Vai estar em torno de 80. Só que assim, se eu começo a usar filtro solar na minha juventude, eu não me queimo na minha juventude, né? Eu vou ter 30 anos depois ou 20 anos depois uma pele muito mais bonita. Mas eu escangalhei a minha pele. Aí eu vou ter que tratar ela, Como se eu que quiser, né? Aí tem milhões de opções. Aí tem aquelas opções para aquelas pessoas que não, eu posso fazer um tratamento mais agressivo, né? Eu quero um milagre, a gente tem milagre? Existem tratamentos mais agressivos
que são bastante interessantes. A gente até mostrou algumas coisas para ti, né? Eu fiquei impressionado com um deles. Isso, mas assim, não é todo paciente que está apto a fazer esse tipo de tratamento, né? E não é toda a pele que vai aceitar aquilo ali. Então é o médico dermatologista que vai conseguir ajudar a guiar. Claro. E tem paciente que não quer ter uma coisa tão agressiva, quer ir melhorando aos poucos. Então a gente tem opção para isso também. Né? Tá vendo que tem... Um consórcio da pele. Paga todo mês. Na verdade, tem uma paciente que falou: quero fazer um crediário. Tá vendo? Quem tem um crediário, ela não é da minha época, mas enfim. O que acontece? Se eu sempre for mantendo uma rotina de cuidados com a pele, esse ano eu faço um procedimento, no final do ano eu faço outro, eu vou sempre me mantendo bem e eu vou melhorando. Mas deixa eu te perguntar, tem procedimentos para tirar as rugas, tem procedimento para deixar a forma diferente do rosto, não é? Mas tem também um procedimento para você tirar os sinais que aparecem da idade. Eu não sei se qual é o sinais de senilidade, não? As manchas, né? As manchas que você... Os lentigos senil, mas às vezes podem ser ceratose seborreica, tem um monte de tipo diferente. Isso é hoje fácil de realizar ou é um procedimento de risco? Então, mais uma coisa, o risco é quando a gente está fazendo com um profissional não habilitado e não treinado, claro. Né? Mas a gente sabe que na medicina, até paracetamol... Mas eu quero dizer numa escala, não é? De mediana. Então, quando a gente procura um profissional sério e conhecido, que tem todas as certificações das sociedades, né? É óbvio que essa pessoa, para chegar com essas certificações, ela teve que passar por muitos testes, muitas provas, né? Então, não é à toa que você pode exibir determinadas titulações, tá? Então, é óbvio que uma pessoa, quando eu procuro um médico, por exemplo, para me tratar, eu olho isso, onde é que a pessoa se formou, como é que é, se ela está embasada para não me oferecer coisas que possam me colocar em risco ou fazer tratamentos inadequados. Mas eu tenho, por exemplo, um bom médico, uma boa indicação, certo? Sempre existem riscos, mas esses riscos podem ser extremamente minimizados se eu estou na mão de um profissional que sabe o que está fazendo. Mas o tratamento, como ele é feito? Ele é longo, ele é curto, é por tirar parte da pele, pelos ácidos que vão... Bom, vamos falar então num tratamento com laser muito moderno, né? Que a gente fez hoje de manhã, por exemplo, em uma das pacientes, tá? O paciente não precisa nem ficar com anestesia, é utilizado, então a gente vai queimando através de uma peneirinha, como se fosse, utilizando energia, né, o laser, e vai queimando vários pedacinhos da pele. A paciente tem uma dor de 0 a 10 de 2, tá? Ela vai ter uma leve descamação amanhã. Aí a gente, por dentro da boca, a gente aplica também essa mesma estrutura. Por dentro da boca? Por dentro da boca. Por quê? Porque assim, se eu quero ajustar, eu tô começando a ficar flácida, não quero mais ficar flácida. Porque eu posso tratar por fora, por cima da pele, que é o mais tradicional, mas eu posso ir por dentro da boca com um aparelho específico para isso, para deixar essa pele mais firme, mais justa, tratar desde a face muscular que está ali embaixo e musculatura. Então eu vou conseguindo uma reestruturação dessa face, diminuindo esses sulcos, diminuindo o código de barras, né? Que código de barras? Quando a mulher que começa a conversar e começa a ficar cheia de código de barras, cheia de ruguinhas ao redor da boca, tá? Entendi. Então isso é uma coisa que incomoda bastante. 45 anos, mais ou menos. Isso. E isso é um processo que não é botando aqueles preenchimentos, então? Posso fazer com preenchimento também. Só que às vezes o preenchimento eu não vou conseguir tratar todas as ruguinhas. Então eu posso fazer isso utilizando um laser. Eu posso fazer um laser então que seja por cima da pele, um laser que seja por cima e por dentro da boca. Eu posso fazer um peeling bem feito. Eu gostei daquele tal do laser das estrelas. Mas é um instantinho só. O laser das estrelas faz isso. Eu vou fazer um breve intervalo, você vai tomar uma água, né? Eu fico imaginando nesse momento, doutora, a mulher assistindo ao lado do marido. Ela vai olhar para ele e vai dizer assim, eu quero. É um instantinho só, nós já voltamos.
As melhores casas pré-fabricadas de Santa Catarina são construídas pela Aliança de Joinville. Qualidade nos materiais, acabamento de primeira, madeiras nobres, rapidez na construção. Fale com o dono, o Ângelo, e peça um projeto do seu jeito. Aliança, a melhor construtora de casas pré-fabricadas. Rua Albano Schmidt, 4973, bairro Boa Vista. WhatsApp 47 98820 9090. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Conversa das estrelas no bloco anterior, né? Lasers especiais. A gente, quando fala em laser das estrelas, elas usam muito, afinal de contas. Por que se fala de laser das estrelas? Então, se usa bastante, né? A gente tem as globais, né? Elas inclusive postam fazendo, e a gente realmente sabe que se faz porque são pessoas que trabalham com a imagem, elas precisam se manter bem, elas querem envelhecer de uma maneira mais devagar, né? Então justamente... a tecnologia que eles têm lá, os equipamentos que eles têm em Rio, São Paulo, você também tem em Joinville? Tem tecnologias muito boas. E um outro detalhe, por exemplo, chegou uma vez um ator, ele falou, olha, não posso perder minha expressão, eu não posso fazer botox, mas eu preciso melhorar porque eu estou envelhecendo, não sei o quê. Então, para esse tipo de paciente também, tu consegue estimular agressivamente o colágeno com bioestimuladores, por exemplo. Não queria fazer laser, então tu vai lá e faz uma Sculptra. Pá, melhora bastante. Pá! Por que homens procuram pouco esses tratamentos, ou eu estou enganado? Eles procuram bastante, mas mulher muito mais. Uma relação de 20% homens e 80% mulheres? Acho que mais ou menos isso. Muitas vezes o homem vem trazido pela esposa. Olha, ela não falou até por uma questão ética, mas eu, a título de informação, tratamentos na área dermatológica para deixar a pele mais bonita, rejuvenescer, pode oscilar entre R$1.000 a R$12.000. E isso, é claro, vai variar não apenas no preço, mas no tipo de tratamento, o problema que a pessoa quer resolver e, é claro, o bolso, né? Porque não adianta tu querer fazer um tratamento de 12 mil se tu só ganha, meu filho, como jornalista. Aí esqueça. Doutora, você acabou de voltar de um encontro, certo, no Canadá, sobre psoríase. E as pessoas imaginam que nós temos poucas pessoas... nós não temos muita incidência de psoríase, e você me dizia que não, é um número alto. Em torno de 4% da população tem psoríase, né? E é uma doença que afeta no íntimo da pessoa de uma maneira muito intensa, né? São pessoas que acabam se escondendo da vida, inclusive, que sofrem bastante, porque tem de um dia para o outro, algumas começam na infância, mas muitas na adolescência, vida adulta, começa a ter placas na pele que descamam, que são vermelhas. Não aparece desde criança, então? Nem sempre, tem muita gente. Ela é uma doença que pode ter o desencadeamento em todas as etapas da vida, né? Desde neném até o idoso pode começar a ter. Às vezes eu tenho um paciente idoso, mas eu não tinha isso antes, né? Agora com 80 anos comecei a ter. Em algum momento da vida as coisas aparecem, mas a maioria ali no meio, né? Mas imagina você, tá tudo bem hoje, daqui a pouco pipoca de lesão vermelha no rosto, no corpo todo, que coça que nem... Tem mais de um paciente que descreve, às vezes, olha, eu tô como se eu tivesse cheio de picada de mosquito. Então isso incomoda às vezes a vida com o parceiro, né? E aí as pessoas até muitas vezes começam realmente a usar manga comprida, tá um calorão, tá tudo lá vestido de calça, manga comprida. Porque não querem mostrar. Não querem mostrar. Outros pacientes têm problema no trabalho. Essa semana mesmo um outro paciente, estavam querendo remanejar ele trabalhava num lugar com o público e as pessoas começaram a reclamar. Então tiraram ele do atendimento do público, colocaram no estoque. E ele, poxa, mas eu não quero trabalhar no estoque.
É contagioso? Então, não é uma doença contagiosa, mas as pessoas olham e não sabem. Sim. E aí ou ficam curiosas, mas isso machuca a pessoa. Então, o que a gente tem que entender é que tem tratamento. Mas não cura? Não cura, mas tem tratamento. É uma doença crônica. Diabetes não tem cura? Tem. Diabetes? Não. Não tem cura, mas ela tem tratamento. É. Hipertensão não tem cura, mas tem tratamento. Sim. E asma tem cura? Tem tratamento. Mas O não paciente tem cura. com psoríase, ele sente tanto, ele sofre tanto, né, a qualidade de vida dele cai tanto a ponto de tu poder comparar ou ser pior que um paciente diabético que tem que usar insulina e um paciente asmático também, tá? Então a qualidade de vida realmente é ruim. Mas, então por que não tratam? Por desconhecimento, por dificuldade de acesso, né? Então... E esses tratamentos são atendidos pelo SUS ou só por particulares? É que tem vários tratamentos, os tradicionais muito bons, são atendidos pelo SUS, sim. Também? Existem algumas particularidades que os tratamentos mais modernos também são atendidos pelo SUS, os convênios da mesma maneira, tá? Mas não tudo, né? Existem coisas que a gente ainda não tem à disposição de todas as pessoas, mas se consegue. Quais são as novidades que tu trouxe do Canadá? Que cada vez mais nós temos tratamentos seguros para psoríase, cada vez mais efetivos e eficazes, né? Então, em 1980, o objetivo era deixar o paciente 50% melhor. Hoje a gente quer deixar o paciente 90% a 100% melhor, sem nenhuma lesão. Então, tá? fica mancha na pele, mas ela não tem nenhum ela tipo não tem de mais escamação, nada. Some? Não, some, não é para ter nada, é para a pessoa viver e esquecer que tem psoríase, tá? Puxa. Então hoje o meu objetivo é deixar o paciente sem lesão. É sempre assim que a gente consegue? Não, mas uma pessoa que tinha lá 40%, 50% da superfície corporal acometida, ou às vezes menos, eu tenho 2%, mas é uma lesão que me incomoda muito. Sim. Não quero, me dá vergonha, na minha mão, né? Tu viu hoje uma paciente que entrou aqui, as duas mãos com lesão. É uma superfície pequena, mas aquilo ali na mão dela incomoda muito, Sim. tá? Tá fazendo tratamento, vai melhorar. E é longo esse tratamento? Então, é um tratamento que... aí os pacientes perguntam, mas é para a vida toda? Olha, às vezes a pessoa é engravida, daí a gente modifica. Às vezes falta remédio, porque acontece isso. Às vezes está sendo dispensado e o paciente, por algum motivo, não recebe mais a medicação. Às vezes, psoríases extremamente graves antes começam a ficar mais... demora para ficar ruim de novo. Às vezes fica lá meio ano, um ano sem tratamento e começa a ter 2 lesõezinhas. Aí às vezes essas 2 lesões o paciente aceita, né? E passa um cremezinho e resolve. Aí daqui a pouco começa a piorar de novo. Aí a gente vai lá e entra com tratamento tradicional, tratamento biológico, fototerapia, né? Então o dermato hoje vive aquela coisa assim, é muito bom eu estar vivendo nessa época da dermatologia, né? Porque tem muita medicação, essas medicações elas são direto no alvo, né? São medicações que vão no ponto que vão você no precisa ponto corrigir, exato, né? Exatamente, né? Aí acaba que tu faz um stop só naquilo que está causando psoríase. Assim como está surgindo tratamentos com esse mesmo raciocínio para vitiligo, para o melanoma, é o prêmio Nobel da medicina. Então a gente está tendo hoje assim genética, biologia básica, né, sendo aplicada então para farmácia também nos começa tratamentos. a se poder reduzir as manchas de pele? O vitiligo tem tratamento, é um tratamento que às vezes é mais custoso, assim, mais difícil da gente conseguir um ótimo resultado como a gente consegue hoje na psoríase, é mais fácil hoje eu tratar um paciente de psoríase, mas se descobriu agora onde é que está o problema, qual é o mecanismo que se eu fizer um stop nesse mecanismo eu provavelmente consigo repigmentar esse paciente. Então hoje estão em estudo já em humanos essas medicações, então a nossa esperança é que esteja em breve aí. Mas ela não existe hoje ainda. a gente não existe, só não está liberado para comercialização, né? Mas a gente consegue um bom resultado, mas demora mais. Digamos, eu conseguiria num paciente com psoríase resolver ali em um período de tempo, tipo 6 meses, o vitiligo vai demorar 1 ano. Tá? E aí então o paciente tem que entender que a doença vem, a culpa não é de ninguém, né? Mas também não é fácil não é que nem, como voltamos antes, eu não vou lá no mercado e não é que nem eu tratar uma pneumonia, eu vou lá, se eu acertar um antibiótico eu resolvo de uma vez e nunca mais. Só se eu tiver uma infecção de novo, né? São doenças que são inflamatórias, né? Então aí eu preciso trabalhar. Voltar. Sim, mas muitas vezes a gente repigmenta o paciente de vitiligo, aquele episódio que desencadeou foi embora e resolvido, tá repigmentado, tá? Só que o paciente tem que entender isso e seguir o tratamento. Ele repigmenta hoje,
mas é para ser mais fácil, como é hoje que a gente consegue de psoríase. Em breve a gente vai ter esses remédios chegando aí para facilitar nosso tratamento. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua entrevista. Nós aprendemos muito contigo e eu queria destacar uma coisa. Tu trata de doença e também tu trata de beleza, as duas coisas, o que é hoje meio difícil de encontrar, não é? Até porque é o maior organismo do corpo, então tem essa diferença na dermatologia. Saúde e beleza. Assim, eu acho que é muito difícil a gente dividir as duas partes, né? Só um exemplo, assim, de ontem, no final do dia, e hoje no início do dia, ontem a gente fez um tratamento, um Fotona 4D, né? Que é super moderno, laser das estrelas, numa paciente que eu fiz o diagnóstico de melanoma anos atrás. Então, é óbvio que essa paciente a gente continua examinando a pele, diagnosticando outros tumores, às vezes, né? E agora tratando a parte estética. E hoje de manhã, uma outra paciente da mesma maneira, a gente faz o acompanhamento dos nervos, aí já tratando do embelezamento da face, o dorso da mão, e assim vai indo. Então, não adianta o paciente chegar aqui pra mim, eu quero clarear essa mancha. Daí tu vai lá com o dermatoscópio, poxa, mas essa mancha não pode ser clareada, a gente tem que operar. Então, né, como que eu vou trabalhar sem uma mão? Falta, não é, né? não é só uma máquina. Você também muitas vezes tem que usar a tua mão para uma correção. Tu tem que, eu digo assim, se eu não te pensar clinicamente, eu não vou conseguir fazer estética direito. Conjunto, né? E se eu fizer estética, eu não preciso deixar de fazer clínica. Né? Então é uma coisa que não cai uma mão, e se ficar sem, falta uma mão. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos dizendo embora, eu tenho certeza que você adorou, principalmente as mulheres, né, por essas informações, mas eu também chamo a atenção, porque o homem é responsável pela saúde, não apenas sua, mas como nós vimos, das crianças e dos jovens, tá bom? Preste atenção. Na próxima semana, outra grande entrevista, que a gente possa aí levar informação, cultura, novidades para você que está em casa. Um abraço.